Fala, meus amigos e minhas amigas, paz seja convosco. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus, da série Jesus. E antes de nós iniciarmos já a mensagem, já quero orar, tá? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelas coisas que o Senhor fez, vai fazer ainda nas nossas vidas. Deus, nos enche da tua unção, do teu poder, do teu Espírito Santo, nos capacita cada vez mais poder proclamar, falar da tua palavra, falar do teu evangelho que nós viemos viver. E nós sabemos a tua palavra, mas nós viemos viver conforme fala a tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós viemos ganhar almas para o reino, porque há festa no céu, há alegria no céu, quando a alma se rende ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, Deus, faça conforme o Senhor queira, Deus, nas nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou. Eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente mais coisas nas nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu hoje, ela se encontra lá no livro de Atos, tá? Livro de Atos, né, dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo que a gente vai ler vai ser o versículo 5, tá? Que o Senhor vem dizendo assim, ó: E este aparecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, e Filipe, e Procolo, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, proselito de Antioquia. Só. Aqui a gente vai falar sobre a instituição, né, dos diáconos, né, a formação dos diáconos, primeiros diáconos na Bíblia. Tá? O que a gente tem, né, nas igrejas aí, diáconos, obreiros, isso vem daqui, ó. A partir desse capítulo 6, ver as instituições dos diáconos, o corpo diaconal, o corpo diácono, diaconisa, que não fala, mas aí na igreja da gente tem diaconisa, né? Não só diácono. Faz parte do ministério diaconal. E aqui, quem escolheu ali foi o povo, mas tudo vem de Deus, né? Primeiramente a Deus. Então, aqui eles estavam vendo, né, que o número de discípulos, pessoas, né, que seguia a Jesus estava crescendo, que estava pregando, né, falando do reino, né, da palavra de Deus. E os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, né, acharam que tinha que arrumar, né, pessoas, né, e o povo mesmo estava já querendo para poder pregar o evangelho em outros lugares, né, formar um outro ministério, né? E escolheram 7, pediram, né, a multidão para escolher 7 pessoas para representar, né? Pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, pessoas que já serviam a Deus, faziam a obra de Deus, só que não tinha o título, né? Que aqui vai entrar um título, muitas pessoas têm título. E ali ele não precisava de título não, porque igual a gente não precisa de título. O que vai entrar não é o currículo, não é título no reino do céu. Vai entrar você servir a Deus, né, fazer a obra dele, fazer a missão dele aqui, servir ele de excelência aqui na terra, mesmo sem ter título. Porque muitos aí passam vergonha, tem título, mas não tem caráter. E eles não tinham título, nem se interessavam, não queriam, igual muitas pessoas. Não é correndo, não, que é bom, claro, ter título, né, você ter cargo,
Mas quanto mais dado, é mais cobrado. A gente não precisa, para ser um cristão, servo do Senhor, ter título, não. Mas ali eles estavam querendo botar título para ele, porque sabia que eles mereciam, porque eles faziam assim, naturalmente. A gente é reconhecido, né? A gente não precisa ser reconhecido, não. Mas a gente somos reconhecidos pelo que nós vivemos, o que nós falamos. E o povo, né, via, os apóstolos via que eles estavam, né, merecendo a ter um cargo pelo que eles faziam. Então o povo queria, né, e eles queriam, então eles pediram para escolher 7 varões para poder sair, né, fora, pregar o evangelho de Jesus, né, com sabedoria, né, com entendimento. E então eles, né, oraram, né, que perseveraram, né, até hoje nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, né, perseveramos em oração, é o que o apóstolo Paulo, né, passou para perseverar na doutrina dos apóstolos. Então eles oraram, né, pediram a Deus, porque igual Jesus quando escolheu os apóstolos, os 12, né, tinha muito, a gente sabe que no geral era 70, né, 70 discípulos, 70, vamos botar, poderia ser 70 apóstolos, mas Deus falou para Jesus, né, Jesus lá no monte, né, orando, Deus falou com ele para escolher só os 12 para andar com ele no ministério dele até o final. E Jesus foi escolher os 12. Jesus sabia que um ia trair, mas Deus escolheu para escolher aqueles. Então ele orou, pediu a Deus e consagrou. E escolheu aqueles 12. Todo mundo sabe, né? Os 12 apóstolos, os outros que não foram escolhidos foram espalhados. Mesmo assim que o ministério no começo geral era 70, mas Deus falou para escolher 12 para andar com ele, né? Aqueles 3 anos e meio de ministério. Jesus escolheu aqueles, os outros continuou, sumiram, não foi. Não, eles foram andar sós, eles foram espalhar o evangelho, falar de Jesus sozinho. Com a presença de Deus, claro, mas sem Jesus estar ali em forma de homem no lado dele. Mas eles foram chamados para a missão de pregar também. Jesus falou, ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não falou só para aqueles 12, não. Falou para nós, fala para nós também hoje. Nós somos cristãos, né? Os discípulos de Jesus, servos do Senhor Jesus Cristo. Fazer essa missão, fazer isso. E eu creio que falou para aqueles outros, né, discípulos, aqueles outros pessoas, né, que tiveram que, né, se espalhar. Que nós estamos chamando para se espalhar, né, em cada canto, pregar o evangelho a cada canto. E a muitas pessoas, né, que serviam a Jesus espalhar quando tinha um encontro com Jesus, né, experiência com Jesus, pregar o testemunho e falar do evangelho de Jesus para as pessoas, na terra, aonde morava, aonde ia, que Jesus falava, vai para aquele canto e ia. Foi igual com Jonas. Deus falou para Jonas, né, ele ir para Nínive, ele foi para Tarso. Mas de qualquer jeito, Deus quando fala não adianta. Ele acabou indo de um jeito ou de outro, ele acabou chegando lá onde Deus falou tinha que falar. E assim, não adianta a gente correr, querer fugir do nosso chamado, né? Não querer dar ouvido a Deus, fazer o contrário, com medo, não. Que Deus dá um jeito e faz a gente acabar chegando no lugar onde é para ir. Não adianta correr. Então, Jesus, ele lá no monte lá orou, escolheu os 12 lá para andar com ele, né, no ministério dele, depois andar só, né, pregando o evangelho aí depois dele. Né, Jesus partiu, mas a missão continuou, deixou até hoje, né, pra gente aqui continuar falando do reino. Muitas pessoas queriam voltar, né, igual Pedro, as coisas que fazia antigamente, né, pescar, mas Jesus quando chamou Pedro, falou que ele não ia ser mais pescador de peixe, mas pescar a alma. É assim que ele chama, para a gente pescar a alma. Ganhar almas. Deixar de ganhar.
né, pescar peixe, mas pescar alma para o reino de Deus, almas para Cristo. Então ali os discípulos, né, aprenderam com Jesus Cristo, que a gente tem que aprender tudo com Jesus Cristo. E, né, orou, pediu a Deus, né, para dar certeza, ver se tinha que fazer isso, porque a gente não adianta a gente querer fazer do nosso jeito, mas temos que fazer o que Deus quer, do jeito que Deus quer. Então Deus confirmou, falou que tinha que arrumar, né, esses 7 varões, homens valorosos, servo do Senhor Jesus Cristo. E ele foi e pediu, né? Entendeu? Falou com a multidão. E a multidão elegeram, né? Não é todo mundo. Tá? Estevão, que era um homem cheio de fé, né? Um homem do Espírito Santo, era o homem de Deus. Falam que foi o primeiro, né? Porque ele foi aqui a primeira pessoa, né, a ser escolhida, né? Diácono. Ele que já fazia o dever de diácono, né? De um obreiro de excelência. Foi o primeiro. E muita gente fala, que na Bíblia, né, as pessoas só falam, foi o primeiro, o pioneiro diácono na Bíblia. Ele foi o primeiro a ser escolhido, mas ele foi dos primeiros. Foi o primeiro porque chamaram o nome dele primeiro. Mas ele foi um dos 7 primeiros discípulos a ser escolhido, ou um dos 7 né, diácono, né, ser consagrado a diácono na Bíblia. Ele foi sim o primeiro a martir, o primeiro a chamado para poder bater de frente com o povo de Moisés, o primeiro a dar a sua vida, né, afora, igual o apóstolo Paulo fazia pelo Evangelho, né, falar do reino de Deus, da sua vida pelo reino de Deus, né, igual ele morreu, todo mundo sabe que ele morreu apedrada, né, ver o céu aberto por causa do Evangelho. Isso, Paulo estava lá, o apóstolo Paulo, antes de ser convertido, né, ajudou bora botar assim, ajudou, né, a matar o Estevão, né, o primeiro, o diácono, né, que levando pedrada olhou para o céu, né, o céu aberto, né, falam que viu Jesus. Ele poderia estar chorando, mas ele não reclamou. Igual Jesus, né, na cruz, por que me desamparasse? Ele reclamou. Por que me abandonaste? Ele não, continuou sofrendo, mas ele fez tudo certinho que Deus falou que ele tinha que fazer, né? Que nós tínhamos que fazer, morrer pelo Evangelho, dar nossa vida pelo Evangelho. Vamos sofrer, mas sofrer pelo Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo depois se converteu, né? Todo mundo sai da história de Paulo. Ele deu a sua vida pelo Evangelho. Ele falou que ele poderia fazer qualquer coisa que não ia suprir o passado dele. Ele, né, teve aquele espinho na carne, né? Ele pediu a Deus para tirar aquilo dali, né? Falam que era uma coisa para ele lembrar e não olhar para trás, não fazer. Era como se fosse uma ferida, o que aconteceu no passado dele, para ele não fazer o que ele fazia antes. Mas ele já tinha foco em Deus, né? Ele já não ia mudar. Ele ia continuar vivendo o reino até a vida dele, como ele próprio falou, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas Jesus botou aquilo dali e falou que não ia tirar. Que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entendeu? Ele pediu a Deus para tirar, né? Não vou tirar, e não tirou. Ele morreu com aquele espinho na carne. Mas foi pro bem, parece mal, mas é pro bem. Tem coisa que parece pro nosso mal, mas é pro bem. Então aí veio o primeiro, né, o Estevão, que foi o primeiro a dar o testemunho da sua fé. Todos aqui, né, foram chamados para dar o testemunho de fé. Todos os 7 varões. Mas ele, né, foi o primeiro que botou a cara a tapa, porque era cheio de fé, de poder, fazia prodígio, né, grandes sinais entre os povos.
por causa de Deus, né? Que era assim que nós falamos. Jesus falou que nós ia fazer coisas maiores, coisas melhores do que ele fez na terra. Ia dar todo o poder, toda a autoridade, toda a unção para poder fazer, né? Coisas grandiosas. E Estevão era assim. Entendeu? Ele fazia na sinagoga, ele foi para vários lugares. Foi na Ásia, viajou, né? Foi um viajante, como fosse um missionário, né? Que nós somos missionários aqui. Um chamado para fora. Né? Estamos aqui peregrino no lugar, estamos peregrino aqui na terra. Estamos de passagem, mas não é à toa. Aí esse foi o primeiro, Estevão. Depois foi Filipe, Procório, Nicanor, Timão, Parmenaz, Nicolau, né, Pocélio de Antioquia, né, o homem de Antioquia. Consequentemente, né, foi falar lá em Antioquia. Todos esses 7 varões foram escolhidos. E ali Deus, né, os apóstolos ungiram. Foi igual Jesus quando fez com os apóstolos. Passou a mão na cabeça deles, né, orou, ungiu, consagrou eles a apóstolos. E aqui, né, os discípulos fizeram, né, os apóstolos, os discípulos, né, que seguiam Jesus Cristo, botou a mão em cima na cabeça deles, né, oraram, né, e deram a bênção, né, a bênção de Deus feliz, poder falar em Jerusalém, falar nos lugares. E a Bíblia fala que crescia a palavra de Deus, né, em Jerusalém, que multiplicava muito o número de discípulos, pessoa que se convertia, né, queria seguir a Jesus, esse Jesus, né, que esses varões falavam, e grandes sacerdotes, né, obedecia, seguia a fé de Cristo, se convertia. Que muitos sacerdotes, né, era a lei de Moisés, fazia o que Moisés, mas começava a migrar, a mudar, a servir não só a lei de Moisés, mas de Cristo. Porque a palavra do Senhor fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque ali não eram os diáconos, mas era Deus. Ele estava sendo porta-voz de Deus. A palavra do Senhor fala: abra a boca que eu vou te usar. Que a palavra vai sair não é de mim, mas é de Deus. É o que Deus quer passar para as pessoas. A gente não fala nada à toa, nada por acaso. Nada acontece por acaso. É tudo na hora certa, no momento certo, que Deus usa. E foi o que Deus fez com esses varões aí, né, que foram, né, os primeiros 7 diáconos, os primeiros 7 a falar de Deus claramente para as pessoas, né, a ganhar muitas almas por reino, a dar testemunho, né, de palavra, testemunho de vida, e fazendo, né, o que o discípulo falou que tinha que fazer, principalmente Deus. E o discípulo fez o que Deus falou que tinha que fazer. Elegeu 7, não foi, igual a pessoa, Saul foi eleito pelo povo. Não. Quem elegeu foi Deus. Primeiramente Deus, depois o povo. Deus ia dar de qualquer jeito um rei para aquele povo, mas eles escolheram Saul. Então Deus já queria botar um rei, botou ele, Saul, para governar, né, aquele povo. E foi, né, muitos anos de alegria, bem, mas depois começou a cair de ladeira abaixo, né? Porque Saul começou a esquecer a Deus, a deixar Deus de lado, a fazer coisas que Deus não queria que fizesse, não era para fazer. E depois vem a consequência. E foi o que aconteceu. Enquanto ele estava bem, né, Israel vencia todos. O que ele pedia, né, a Deus, acontecia. Deus abençoava e fazia. Aí depois começou a sacrificar, Deus não pediu nada para sacrificar. Pediu para obedecer, era só fazer o que tinha que fazer nesse estado.
aí começou a dar tudo errado, né? Ele achava Israel que não perdia, começou a perder, começou a em declínio, né? O governo de Saul, e depois teve que levantar outro para erguer, que foi, né, Davi, que ergueu Israel. E é assim, se não fizer coisa direito, porque quando o justo, né, governa, né, a nação, né, o reino se alegra, mas quando um ímpio governa, né, o povo chora, né, e é assim. Então por isso nós temos que andar nos caminhos de Deus e seguir até o final. E graças a Deus esses diáconos aí, né, eleito, ungido, consagrado primeiramente para Deus, depois, né, pelos apóstolos, eles foram abençoaram, né, as pessoas, né, muitas pessoas judeus se converteram. E não foram os primeiros, hein, a pregar pelo judeu, não. Pelos ímpios, não. Primeiro foi Pedro e depois Paulo, o apóstolo Paulo, a pregar para o gentil. Ninguém queria, mas eles foram. E esse, igual o apóstolo Paulo, não tinha vergonha do evangelho, e esse diácono não tem vergonha do evangelho. Foram fazer, né, o que eles tinham que fazer. E é assim, nós temos que fazer o que nós temos que fazer. Foi consagrado a diácono, a obreiro, a pastor, faça. Pastor é pastorear a sua igreja. Faça de excelência, seja exemplo, bom exemplo para as ovelhas. Saiba, né, pastorear, né, as ovelhas. Não passa vergonha, não faça vergonha. Não tem um ministério vergonhoso, nós temos um ministério de alegria. Igual foi esse ministério, esse corpo diaconal. Você que é obreiro, faça teu papel de obreiro. Sirva, você não está para ser servido. Tem que servir a todos. O diácono é o braço do pastor. Então, ajude, não deixa o pastor cair. O braço do pastor cair, erga, levante, igual Moisés, né, Arão. E tinha um outro rapaz lá que quando via que Moisés estava descendo a mão, quando abriu o mar vermelho, eles levantaram. Não deixaram, né, o cair Moisés. Eram os braços, né, de Moisés. E é assim, o diácono, quem é diácono, é o braço do pastor. Então ajude, tem que ajudar no ministério, ajudar o pastor no que precisar. Fala, eis-me aqui, pastor, eis-me aqui, Senhor. Entendeu? Porque o pastor sem os diáconos, sem os obreiros, ele não é nada. Então ajude. Então ajude a melhorar no que tiver que melhorar, ajude o ministério. Porque aqui os discípulos ajudaram, né, os diáconos ajudaram os apóstolos a falar do reino, né, as criaturas, as pessoas que não conheciam Jesus Cristo. Então ajude, tá? Ajude na obra de Deus, seja um colaborador na obra de Deus, um ajudador. Ajude, não se canse de fazer o bem, não se canse de adorar a Deus, a buscar a Deus, a falar de Deus, a viver Deus, tá? Que Deus está vendo tudo, está contemplando tudo. Deus não dorme nem cochila, está ligadinho no que nós estamos fazendo, e nós vamos ser compensados, honrados, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nada é em vão. Eles não foram chamados à toa, mas foram chamados para um compromisso. Não um compromisso com os apóstolos, esses diáconos, mas um compromisso com Deus. Você tem compromisso com Deus. Então faça o que Deus falou para você fazer.